Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes. Capítulo 29. A apresentação de Maria a Deus no Templo de Jerusalém. Desde a construção do Templo de Jerusalém, há mais ou menos 1000 anos daquela data, tinham sido celebradas nele muitas festas solenes, mas nenhuma com tanta santidade e solenidade como a que ocorreu quando a preciosíssima Virgem foi oferecida e apresentada a Deus por seus pais e por si mesma. O principal motivo dessa solenidade é o mistério de sua apresentação, que contém muitas coisas grandes e maravilhosas. Vejo nesse mistério e nessa festa 7 tipos de pessoas, as mais nobres, santas e dignas do universo, que tornam esse mistério honorabilíssimo e essa festa completamente admirável. Em primeiro lugar, a incomparável Maria, que é a mais sublime pessoa existente no mundo, abaixo das 3 pessoas eternas. Em segundo lugar, São Joaquim e Santa Ana, as pessoas mais honoráveis que existem na terra, por serem o pai e a mãe daquela que será a mãe de Deus. Em terceiro lugar, muitos de seus parentes, amigos e vizinhos, entre os quais muito provavelmente se encontra São José, porque sendo da cidade de Nazaré, de uma mesma tribo, vizinho e sem dúvida amigo de São Joaquim e Santa Ana, não se pode duvidar que compartilharia vivamente de sua alegria e do favor que Deus lhes fizera, livrando-os do opróbrio da esterilidade e dando-lhes uma filha. E tal filha, além de acompanhar-lhes na viagem que fizeram a Jerusalém para apresentá-la a Deus no templo. Em quarto lugar, os sacerdotes do templo no exercício de seu ministério, entre os quais São Zacarias, que logo será o pai do precursor do Messias. Em quinto lugar, Santa Ana profetiza, elogiada no Santo Evangelho por sua piedade e santidade, já que tinha 84 anos quando Nosso Senhor foi apresentado no templo e há mais de 50 vivia ali. Em sexto lugar, São Gabriel, o anjo da guarda da Rainha dos Anjos, com todos os anjos da guarda de São Joaquim, Santa Ana, São José, da cidade de Nazaré, de Jerusalém e de toda a Judéia, e talvez todos os demais anjos. No mínimo, é muito plausível que esteja aí um grande número de todos os 9 coros que compõem o exército incontável dos espíritos celestiais, e convenço-me facilmente de que os anjos destinados pela divina providência para guardar as pessoas que, por sua previsão, devem pertencer especialmente a essa Rainha dos Céus, por uma devoção singular a ela, reúnam-se nessa solenidade e dela participem de maneira muito especial, para começar a servi-la e honrá-la, em nome daqueles de quem um dia serão anjos titulares. Em sétimo lugar, vejo aqui, com a luz da fé, as 3 adoráveis pessoas da Santíssima Trindade. Mas vejamos o que fazem todas essas santas pessoas nessa grande solenidade da apresentação de nossa bem-aventurada menina. Em primeiro lugar, o que faz essa divina mãe? O que se passa em seu exterior e em seu interior? Contemplai-a quando faz sua primeira entrada no templo. Sabe que é a casa de Deus, que não é menos santa que o céu, e que não merece menos veneração que este, já que Deus do céu também está ali presente, estabelecendo sua morada como se fosse um céu. Ademais, convencida de que se encontra sob o olhar de Deus e dos anjos que estão no paraíso celeste, comporta-se nesse santo lugar com um maravilhoso respeito, piedade e devoção. Nada de pueril ou infantil vereis nela. Não observareis mais que sinais de um profundo recolhimento e de uma modéstia angelical. Não vira a cabeça nem os olhos de um lado para o outro. Não olha para pessoa alguma, permanecendo com os olhos modestamente abaixados. Guarda um profundo silêncio, sem falar a mais ninguém senão a Deus. Essa divina menina que está neste templo, é ela mesma um verdadeiro templo, um templo vivo, o templo da divindade, um templo incomparavelmente mais augusto e santo que este templo material. E, no entanto, humilha-se profundamente, julga-se indigna de estar nesse santo lugar. Mas está sempre nele,
não de pé ou sentada, sobre almofadas de seda, mesmo sendo princesa e de sangue real, não elevada em bancos ou cátedras, mas de joelhos sob o piso do templo, ou prostrando seu rosto por terra para adorar seu Deus. Aí está um pouco de seu exterior. E quem poderá dizer o que acontece em seu interior? Todo o seu espírito, toda a sua vontade, todo o seu coração, todas as potências e afetos de sua alma estão dedicados a Deus, em amá-lo, glorificá-lo, contemplá-lo, adorá-lo, em oferecer-se, em dar-se, em consagrar-se, santificar-se inteiramente para a sua divina majestade. Dirige a ele as adorações e louvores mais santos e que lhe são mais agradáveis que todos os oferecidos neste templo, nos quase 1000 anos de sua construção. Em uma palavra, vós diríeis ao vê-la que não é uma menina, nem uma criatura humana, mas um serafim encarnado que tomou a forma de uma criança. O que fazem São Joaquim e Santa Ana, pai e mãe desta menina admirável? Adoram, louvam e glorificam a Deus com sua santa filha. Rendem-lhe milhares de graças por ter dado a eles tão precioso tesouro. Oferecem-na e apresentam-na à divina majestade com uma humildade, uma devoção e um amor que não se pode expressar. O que fazem São José e os demais parentes, amigos e vizinhos de São Joaquim e Santa Ana? Alegram-se pela graça que Deus fez a eles. Bendizem-no por ter feito essa menina tão perfeita. Admiram a virtude e a santidade dela, vendo-se obrigados a dizer a seu respeito muito mais do que diziam os vizinhos de São Zacarias e Santa Isabel sobre o menino João em seu nascimento. Que será esse menino? Pois a mão de Deus estava com ele. Que fazem os sacerdotes que estão atuando no templo? Recebem com alegria e admiração essa santa menina como vítima sagrada que eles oferecem a Deus com uma devoção extraordinária que o Espírito Santo suscita em seus corações, sem revelar-lhes o segredo desse mistério, à exceção talvez de Zacarias, que era da ordem sacerdotal, e estava então no exercício de seu ministério, conforme o parecer de São Germano, patriarca de Constantinopla, e de Jorge, arcebispo de Nicomédia, os quais escrevem que, estando no templo nesta ocasião, foi ele quem recebeu nossa divina menina, que era sua parente, e introduziu-a na comunidade das virgens que viviam juntas em uma casa ao lado do templo, após ter oferecido a Deus essa santa imaculada hóstia, cuja oblação deu mais glória à sua divina majestade que todos os sacrifícios já oferecidos neste templo. Que faz Santa Ana, a profetisa, que tão santamente vivia entre as virgens e viúvas, que se retiraram para o templo e que aparentemente se comporta como elas? Percebei atentamente tudo o que acontece. Ela tem os olhos tão fixos nessa amável menina, que para coisa alguma a perde de vista. E como espera com ardentíssimo desejo a consolação de Israel, isto é, o Salvador do mundo, sabe que sua vinda está próxima, conforme os oráculos dos profetas, e que deve nascer de uma virgem, e por ser profetisa, está cheia da luz do Espírito Santo, acalenta uma grande esperança de que essa virgem poderá ser sua mãe. Por essa razão, enche-se dos sentimentos particulares de respeito e afeto para com ela, que fazem nascer em si o desejo de cuidar dela extraordinariamente durante sua estada no templo. Que fazem São Gabriel e todos os outros que estão aqui, como dissemos anteriormente? Refletem com muita atenção sobre os mistérios que acontecem nesse dia. Têm os olhos fixos nessa pequena e seráfica menina, em tudo o que ela faz. São Gabriel se regozija e dá graças a Deus pelo favor singularíssimo com que foi honrado de encarregar-se de guardar aquela que deve ser a mãe, a ama, a regente, a guardiã do Rei dos Serafins. Todos os outros anjos se alegram e bendizem a Deus com ele, por ter sido escolhido entre eles para tão glorioso cargo. Os anjos da guarda de São Joaquim, de Santa Ana, de São José, da cidade de Nazaré, da cidade de Jerusalém e de toda a Judéia, festejam e dão a Deus
1000 louvores por causa dessa menina, a quem olham e honram como a verdadeira Judite, que deve cortar a cabeça do soberbo Holofernes, e que será a glória de Jerusalém, a alegria de Israel e a honra do povo de Deus, mas especialmente de seus pais e daquele que terá a honra e a glória de ser seu esposo. Os serafins estão surpresos por verem no coração dessa menina uma fogueira de amor divino mais acesa que a de seus próprios corações. Os querubins se admiram por ver uma menina, filha de Adão, nas trevas da terra, toda bela e rodeada pelas mais belas luzes do céu. Os tronos admiram-na como o mais alto trono da divindade que existe no céu e na terra. As dominações reverenciam-na como aquela que leva em seu nome de Maria a qualidade de Senhora soberana do universo e que de fato é, mesmo na etapa de sua infância, como posteriormente veremos, mesmo que ainda não tenha o uso de sua soberania. As virtudes honram-na como o mais digno santuário de todas as santas virtudes. As potestades respeitam-na como aquela a quem foi concedido todo o poder no céu e na terra, e que tem mais poder junto ao Onipotente que todos os habitantes do céu. Os principados honram-na como a maior princesa do reino de Deus. Os arcanjos ficam arrebatados ao ver tantas maravilhas nessa pequena criatura. Os anjos glorificam a Deus por ter feito uma menina de 3 anos mais pura, mais santa e mais agradável à sua divina majestade que todos os espíritos celestiais. Os anjos destinados por Deus para guardarem aqueles reservados, para pertencerem mais particularmente a essa Virgem admirável, por devoção que a ela terão, começam aqui a servi-la e a honrá-la em nome deles e de sua parte, como sua rainha, mãe e protetora, e como sua esperança e consolação. Enfim, todos os coros angélicos são graças à Santíssima Trindade, por ter feito um céu na terra, e por ter mudado a terra em um céu, por ter elevado acima do céu, quando pôs no mundo uma pequena menina que se chama Maria, na qual e pela qual sua divina majestade é mais amada e glorificada que no paraíso celeste. É assim que todos os anjos celebram essa festa. Abramos agora os olhos da fé para contemplarmos as 3 pessoas eternas da adorabilíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e para ver e adorar o que fazem. Oh, como contemplam essa admirável menina, que é o primeiro objeto de seu amor. Como se agradam de sua humildade, de sua piedade, de seu amor, de todas as suas ações, que pratica com tanta perfeição. Parece-me ouvir a voz do Pai Eterno, que diz a respeito dela o que um dia falará de seu Filho Jesus. Eis aqui minha filha muito amada, na qual eu pus todas as minhas complacências. E a voz do Filho que exclama: eis aqui minha amabilíssima mãe, escolhida entre milhares desde toda a eternidade. E a voz do Espírito Santo por todo o mundo: eis aqui minha digníssima e queridíssima esposa, a quem amo mais que a todas as criaturas puras. Oh, quão grata vos é essa santa imaculada hóstia, hoje oferecida a vós nesse templo. Que abundância de luzes, que profusão de graças derramadas nos corações de São Joaquim e Santa Ana, e muito mais no espírito e no coração da filha. Ó grande Deus, que fazeis descer fogo do céu para consumir o sacrifício de Elias, o sacrifício de um boi que vos é oferecido por esse santo profeta. Que fogos e labaredas não acendereis hoje sobre o altar dos sagrados corações de Joaquim, de Ana e de Maria, 3 corações que são um só, para consumir a santa vítima que vos oferecem? De um lado, vejo essa santa menina que se apresenta, oferta-se, consagra-se, imola-se inteiramente de todo o coração para a glória de vossa divina majestade. Do outro, vejo que vós a recebeis, vós a aceitais, vós vos apropriais dela, tomais posse dela e a unis à vossa divindade, com a mais íntima união que jamais existiu, que a colocais em vosso seio, em vosso coração, para prepará-la a fazer nela e por ela
as maiores maravilhas de vossa onipotente bondade, a fim de prepará-la para ser a mãe de nosso Redentor e cooperar com ele para a obra de nossa salvação, e também para ser nossa verdadeira mãe, a qual comunicais vosso poder, vossa sabedoria e vossa bondade, a fim de que possa, saiba e queira livrar-nos de todo tipo de males e cumular-nos de toda classe de bens. Graças infinitas e imortais vos sejam dadas por isso, ó adorabilíssima Trindade. Ó divina menina, dou-me a vós com todo o meu coração. Empregai vós mesma o grande poder que Deus vos deu para tomar inteira e perfeita posse de mim, a fim de apresentar-me e imolar-me convosco para a honra e glória da Santíssima Trindade. Capítulo 30. Estada de Maria no Templo de Jerusalém. Uma vez cumprido o voto que tinham feito a Deus de consagrar-lhe o filho que dele recebessem para servir no templo, São Joaquim e Santa Ana retornam para sua casa. A pequena Maria fica no templo com apenas 3 anos de idade, sob a direção da superiora das virgens que ali viviam em comunidade, mas com um privilégio totalmente particular e extraordinário que jamais foi conhecido a mulher alguma, senão a que é a Rainha das Virgens e a glória de todas as mulheres. Que privilégio é esse? É o que nos contam Evódio, sucessor dos apóstolos, patriarca de Antioquia, São Germano, patriarca de Constantinopla, e Nicéforo, em sua história eclesiástica, os quais dizem que Maria Santíssima morava na Sancta Sanctorum, a parte do templo mais sagrada e venerável. Parece, no entanto, que não residia ali sempre, mas que lhe abriam a porta quantas vezes desejava e entrava nele frequentemente para adorar a Deus e fazer seus exercícios de piedade. Eu sei que só era permitido ao sumo sacerdote entrar no Sancta Sanctorum, e apenas uma vez ao ano, mas também sei que isso nem sempre foi observado, já que Santo Epifânio e Santo Eusébio relatam ter sido desconsiderada essa lei em benefício de São Tiago, chamado irmão do Senhor, ao qual era permitido entrar no santuário para fazer ali suas orações, por causa de sua grande santidade. Por esse motivo, nossa divina menina gozou do mesmo privilégio, porque como era exemplar em todo tipo de virtudes, afirma o santo sacerdote Epifânio de Constantinopla, e suas eminentes perfeições, irradiando por toda parte, tornavam-na admirável e amada por todos. Os sacerdotes, movidos pelo brilho de uma santidade tão maravilhosa e extraordinária, estavam dispostos de boa vontade a oferecê-la com essa graça tão extraordinária. Ademais, isso era feito por uma ordem particular da divina vontade, que os impulsionava a dar essa permissão. Por quê? Porque Deus queria que esta santa menina tivesse uma morada mais habitual na Sancta Sanctorum, por 7 razões muito notáveis. Primeiramente, Deus assim o desejava para unir a verdade à figura, a fim de fazer aparecer a beleza e excelência da verdade pela oposição de sua sombra, como o pintor que põe sombras em seu quadro, a fim de dar, por meio disso, mais brilho e esplendor às partes principais do quadro. Para entender bem isso, é preciso saber que o templo da antiga lei não era mais que uma sombra e uma figura do novo templo que Deus construiu na nova lei, que é a Santa Igreja. Qual era a parte mais digna e venerável desse antigo templo de Jerusalém? O Sancta Sanctorum. Qual é a parte mais augusta e sagrada do templo e da Nova Jerusalém, que é a Igreja? É nossa Divina Virgem, verdadeiro santuário do novo templo, construído pelo verdadeiro Salomão, do qual o santuário da antiga lei só era sombra e figura. Porque como o primeiro santuário continha o que havia de mais insigne no templo de Salomão, e era mais digno e santo que todo o resto do templo, assim nossa Divina Maria contém tudo o que de mais precioso existe na Santa Igreja, e sozinha ela é mais santa que toda a Igreja junta.
Como Deus tinha sua morada, mais particularmente no santuário do Templo de Jerusalém, assim o Sagrado Coração da pequena Maria é desde agora um santuário no qual a Santíssima Trindade fixa sua residência mais santa e agradavelmente que neste antigo santuário, no seu corpo virginal, também é o santuário em que logo habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. E seu coração e seu corpo são um santuário maravilhoso que será dedicado e consagrado pela entrada e permanência do soberano pontífice nele, o qual não entrará somente uma vez ao ano para estar nele durante 1 hora, mas residirá durante 9 meses nesse corpo imaculado e para sempre nesse coração sacratíssimo, no qual já está e do qual jamais sairá. Em segundo lugar, Deus quer que essa amável menina seja a única, entre todas as pessoas de seu sexo, a ter uma morada habitual no santuário do templo de Deus, para dar-nos a entender com isso que ela é a única a morar no santuário dos santuários, isto é, no coração adorável da Santíssima Trindade, desde o momento de sua concepção imaculada, por ser a filha única do Pai, a mãe única do Filho, a esposa única do Espírito Santo, como já foi dito. Em terceiro lugar, Deus quer que a chave da porta do santuário esteja nas mãos de nossa divina menina, para mostrar-nos que por ela será aberta para nós a porta do santuário das graças e das divinas misericórdias e a entrada do paraíso. Por essa razão, ela é chamada pela Igreja e pelos santos padres a porta da luz, a porta da vida, a porta dos céus, a chave do paraíso. Em quarto lugar, Deus quer que ela esteja no Sancta Sanctorum e que ocupe o lugar em que estava a Arca da Aliança, para fazer-nos compreender que ela é a verdadeira arca de santificação, da qual a outra era somente a figura, pois encerra desde agora em seu coração, e logo em suas benditas entranhas, o verdadeiro maná do céu, que é o Verbo incriado, que logo será chamado o Verbo encarnado. Essa arca santa contém também a vara de Moisés, ou seja, a virtude e o poder do Altíssimo, que já começou a comunicar a ela, e irá comunicar-lhe ainda mais abundantemente, a fim de que se realize com ele prodígios tão maravilhosos, dos quais todos os milagres que Moisés fez com sua vara no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, não são mais que figuras e sombras. Essa mesma arca também conserva em si as verdadeiras tábuas da lei, que não são outras senão seu coração sacratíssimo, no qual o Espírito Santo escreveu com letras de ouro todas as leis evangélicas. Em quinto lugar, Deus quer que essa bondosíssima menina esteja no Sancta Sanctorum e que ocupe nele o lugar do propiciatório que estava na Arca da Aliança, para revelar-nos que a ira de Deus, que estava acesa contra o gênero humano havia tantos séculos, será assim aplacada, que por seu intermédio Deus será propício aos pecadores e se reconciliará com eles. Por essa razão, ela é chamada pelos santos doutores a propiciatória do mundo. Em sexto lugar, Deus quer que essa incomparável menina esteja no santuário e ocupe o lugar do oráculo, que estava com o propiciatório sobre a arca, entre os querubins, e assim se chamava porque era ali que se dirigiam a Deus para consultá-lo nas dificuldades que surgiam, e para aprender de sua boca adorável sua divina vontade. Era ali também que ele dava suas respostas e suas ordens. Ele deseja, então, que a pequena Maria ocupe o lugar em que estava esse oráculo, para levar-nos a perceber que nos-la deu para ser nosso verdadeiro oráculo, do qual esse não era mais que a sombra e figura. Porque, de fato, por meio dela, ele quer nos dar aquele que é a verdade eterna e a fonte de todas as verdades. Por ela quer destruir todos os erros e todas as heresias, como inimigos que são da verdade. Por ela, diz São Cirilo de Alexandria, todos os profetas nos predisseram a vinda do Salvador. Por ela, os apóstolos nos anunciaram as verdades evangélicas. Por ela possuímos todos os oráculos das divinas Escrituras, já que, segundo São Bernardo, toda a Escritura Sagrada foi feita por ela, como já foi dito. Por ela, Deus colocou no meio de nós o oráculo dos oráculos, isto é, o Santíssimo Sacramento, que é, na Igreja Cristã, o que o oráculo do Santuário de Jerusalém era na Igreja Judaica,
mas de uma forma muito mais vantajosa, porque aquele só estava em um lugar da Judéia, e este em todas as igrejas do cristianismo. E se em nossas necessidades e embaraços recorrêssemos a nosso oráculo, isto é, a Jesus no Santíssimo Sacramento, com espírito de humildade e de confiança, receberíamos dele com abundância todas as luzes e todas as graças que nos fossem necessárias e convenientes para reconhecer e seguir a vontade de Deus. É assim que sua infinita bondade nos deu essa admirável Maria para ser nosso oráculo. Recorrei a ela em todas as vossas dúvidas e ansiedades, e experimentareis suas doçuras e suas inconcebíveis bondades. Em sétimo lugar, Deus quer que essa pequena Virgem não entre apenas uma vez no Sancta Sanctorum, como o sumo sacerdote, mas que seja mais privilegiada que os maiores sacerdotes, tendo o poder de entrar todos os dias e morar nele, por quanto tempo queira, por maior que seja, para fazer-nos compreender que, mesmo sem ter caráter sacerdotal, ela tem, contudo, eminentemente seu poder, seu espírito, sua graça e santidade, já que logo formará com seu sangue puríssimo o corpo adorável de Jesus e, estando ao pé da cruz, oferecerá esse sagrado corpo e esse precioso sangue em sacrifício ao Pai Eterno para a sua glória e pela salvação dos homens. Eu disse eminentemente, porque ela é a fonte, depois de Jesus, de todas as graças que acompanham o sacerdócio e procedem dele, tendo ela mais santidade e poder junto de Deus que todos os sacerdotes juntos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Por fim, essa admirável menina é tão santa que, segundo o grande arcebispo de Nicomédia, devia ter sua morada desde a infância, não só no Sancta Sanctorum, mas no céu dos céus. Aí estão as razões pelas quais Deus quis que nossa bendita menina tivesse o privilégio de entrar no Sancta Sanctorum quando quisesse e de permanecer nele durante todo o tempo que desejasse. Seja por isso eternamente bendito, louvado e glorificado, e nos dê por isso a graça de nos comportarmos santamente à imitação dela nos lugares santos.